A próxima palestrante se chama Nayara Vasconcelos Trabes. Ela é engenheira sanitarista e ambiental pela Universidade Católica Dom Bosco, o CDB. É especialista em engenharia da segurança do trabalho pela Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal, Uniderp. Ela é mestre em tecnologias ambientais pela UFMS e doutoranda em tecnologias ambientais na linha de pesquisa em classificação de imagens, machine learning e deep learning. Ela atualmente é presidente do ramo estudantil I3E na UFMS e do capítulo estudantil da I3E GRSSMS. Nayara, a palavra está com você. Boa sorte. Também. Obrigada, Mário. Nunca achei que minha introdução fosse algo assim, grande. Deixa eu só começar a compartilhar aqui o... Então, eu vou falar sobre a classificação de imagens de satélite para o mapeamento da vegetação nativa usando Machine Learning. Então, só para a gente ter um pouquinho de uma introdução, ao menos básica, porque eu vou aprofundar um pouquinho mais na aplicação. O que é a imagem de satélite? Ela é a captura da energia eletromagnética. Eu acho que tem alguém com áudio ligado que tá voltando para mim. Obrigada. A captura de energia eletromagnética após sua interação com a atmosfera e com a superfície terrestre. Então, o que é? Basicamente, a energia solar, né, ela incide, então, ela atravessa a atmosfera, ela chega a uma superfície, pode ser o solo, uma vegetação, pode ser, aqui no caso, uma construção, e essa energia, ela é refletida. Então, ela incide sobre a superfície e ela é refletida. Só que o que acontece? Essa reflexão, aliás, da energia, ela é capturada por um sensor que tem no satélite. Então, o satélite captura essa energia refletida e ela processa esses dados, aliás, ele obtém esses dados e ele é capturado, esses dados são transmitidos para uma estação de recepção. Basicamente, dependendo do tipo do satélite, é como se ele capturasse do mesmo local ou do mesmo ambiente, né, várias fotos, digamos assim, que a gente chama na área do sensoriamento remoto, a gente chama de bandas, né, as bandas do satélite. E na área da computação a gente chama de canal RGB, por exemplo. Deixa eu só vir para cá. Então, basicamente, essas bandas ou esses canais, eles representam uma faixa do espectro eletromagnético. Então, esse espectro eletromagnético, ele é o comprimento dessa energia eletromagnética. Então, a gente pode observar aqui que tem os raios gama, raios X, ultravioleta, a gente tem a faixa do visível, que é a luz visível, o infravermelho, micro-ondas, até as ondas longas de rádio. Então, aqui na luz visível, a gente tem as famosas bandas ou canais do vermelho, do verde e do azul, que é o RGB. E por que é importante a gente saber esses canais, ou essas bandas? Porque cada superfície que ela cada superfície que ela é refletida e capturada, ela tem um espectro eletromagnético diferente. Então, a gente consegue analisar através dessas bandas alguma coisa, por exemplo, uma superfície, uma vegetação, distinguir o tipo de vegetação ou uma água, por exemplo, assim, um rio de um solo exposto, ou então de uma árvore, porque as respostas são diferentes. Só meu mouse está meio problemático aqui. Então, por exemplo, aqui, nessa faixa que a gente tem aqui desde o ultravioleta até o infravermelho, a gente pode observar que, olha, como a vegetação, ela consegue ela consegue ter a assinatura espectral mais acentuada no infravermelho. Aqui é do vermelho e o infravermelho. Então, essas bandas do vermelho e infravermelho são as mais utilizadas para para se distinguir ou estudar a vegetação. A gente pode observar aqui, por exemplo, aqui da água. A água,
a assinatura espectral dela, ela é realmente um pouquinho mais no azul, e ela compreende um pouquinho das outras faixas aqui da luz visível. Geralmente, ela tem a assinatura espectral mais baixa, enquanto a vegetação ela é mais elevada. Aqui é do solo também. O solo ele tem uma assinatura espectral ela mais acentuada aqui no azul, um pouquinho no azul e mais no verde. Deixa eu só ir um pouquinho mais para frente. E como que isso a gente obtém nos satélites? Aqui, por exemplo, a gente pode observar é o satélite Landsat 8. O Landsat 8, ele faz parte da coleção de satélites da Landsat, que tem por objetivo observar a Terra. E o Landsat 8, ele é o que se tem mais ativo. Ele, aliás, é o último lançado e é o que está ativo. E as imagens desse satélite, ela é disponibilizada, ela é gratuita. E a gente pode observar algumas características. Por exemplo, a resolução espacial dela é de 30 metros, sendo a banda B8 e a banda B9 com resolução de 15 metros, ou seja, o pixel de cada imagem, ela equivale a uma área de 30 por 30 metros no solo. Aqui, essa banda azul, ela é a banda costal aerosol. Tem a banda 2, 3, 4, 5, a 6, a 7 e a 8, elas são as mais utilizadas. Geralmente, como você tem aqui bandas de resolução 30 e às vezes você quer melhorar a resolução da imagem para você ter ali uma certa nitidez, você pode fazer uma combinação de bandas, que a gente fala. Então, você combina aí 30 metros com a pancromática, a banda 8, aí você tem uma melhor resolução na imagem, até mesmo depois na classificação da imagem. Então, cada banda representa uma faixa no espectro. Aqui a banda do azul, a banda do verde, do vermelho, infravermelho. Essa shortwave infrared é o infravermelho de ondas curtas 1 e 2. E aqui a banda B9, ela é a banda de nuvens, né? Deixa eu só passar aqui. E aqui a gente tem um outro exemplo que eu trouxe aqui, é do satélite do CIBERS. Esse é o CIBERS 4A. Ele é o último, né, lançado. Ele faz parte de um projeto, ele é sino-brasileiro, né? Parceria do Brasil com a China. E também a gente obtém informações, são coletas de imagens realizadas do Brasil, principalmente, e de outras regiões. E quais são as características? Cada satélite, é importante destacar que ele pode pegar faixas parecidas, mas muitas vezes elas não são exatamente iguais umas às outras. Mas ela sempre fica ali, tem a RGB do visível e geralmente o NIR, né, o infravermelho próximo. Mas aí depende do objetivo de cada satélite. Aqui no caso, esse satélite brasileiro, a gente tem uma resolução de 2 a 8 metros, com esse sensor WPM, o sensor MUX, o sensor são as câmeras. O sensor MUX, ele gera bandas com 16,5 metros de resolução. A WFI, que ela é uma banda que ela consegue capturar em uma região maior, aí de 55 metros. Aí um pixel de 55 por 55 metros. Deixa eu só vir para cá. E da onde que entra, então, o Machine Learning em tudo isso? Antes de entrar um pouquinho em Machine Learning, a gente vai entender que existem dois tipos de classificação multiespectral de imagens, da classificação automática, que é a não supervisionada e a supervisionada. A não supervisionada é quando você classifica uma imagem, mas só que você não há necessidade de um usuário ali observando e determinando o que é cada coisa ou alvo que está sendo classificado. Ou seja, aqui seria um exemplo disso seria o clustering, né? Há uma classificação automática. É que eu vou misturar um pouquinho com o tipo de aprendizado, mas só para a gente ter uma ideia, que esse aqui é o aprendizado não supervisionado, a máquina, ela consegue
fazer essa classificação sozinha. Você só muda só os parâmetros de quantos elementos que você quer numa imagem, e a partir de parâmetros ela consegue por si só distinguir e agrupar as mesmas características ou padrões, e assim fazer a classificação de uma imagem inteira. Já a classificação automática supervisionada, você há a necessidade de um usuário dele indicar aí amostras, os exemplos, para daí depois, posteriormente, a máquina, né, o algoritmo poder estar fazendo a classificação e determinando o que é cada elemento. E o machine learning, ele é uma área da inteligência artificial que ela tem impulsionado cada vez mais a área de sensoramento remoto. Então, eu vou dar uma puxadinha pro meu lado aqui de sensoramento remoto. Porque, antigamente, ou até um certo tempo atrás, e ainda acontece, há sempre a pessoa ir lá no local para determinar o que é cada área. Vamos pensar no georreferenciamento de uma propriedade, por exemplo. Tinha necessidade de você ter que ir lá e determinar que área que era aquela, ou até onde que vai aquele rio, e às vezes a mata era muito fechada, às vezes o local é de difícil acesso, é uma área alagada, ou, por exemplo, a região do Pantanal, tem várias, são alagados extensos. Então, assim, às vezes era inviável, era muito difícil e acaba fazendo um serviço ficar cada vez mais oneroso, porque você não conseguia mapear o local. Então, a técnica de machine learning, do aprendizado de máquina, ela impulsionou a área de sensoriamento remoto porque não houve a necessidade de ter uma pessoa indo a campo para poder estar realizando isso, de uma forma braçal, por exemplo. Então, no aprendizado de máquina, o que basicamente, o que a gente fazia lá, de uma forma direta, ou pessoalmente, a gente acaba fazendo de uma forma remota e utilizando a computação. Existem alguns tipos de aprendizado de máquina, que é o aprendizado supervisionado, o semi-supervisionado e o não supervisionado. Eu coloquei aqui, era um O aprendizado supervisionado, ele é basicamente como mais ou menos o que foi explicado na classificação automática supervisionada. A máquina, ela aprende a partir dos exemplos que você dá de um determinado elemento, e aí o algoritmo consegue fazer aí essa decisão das informações que estão ali por exemplo, na imagem, e a partir disso ele consegue estar classificando. E o usuário continua, o usuário está sempre analisando e verificando o processo. No aprendizado não supervisionado, já a máquina, ela consegue distinguir quais são esses elementos por si só, né, através desses parâmetros. Então, que nem no clustering que acontece, que é o agrupamento, ele começa a agrupar as características e a partir daí vai selecionando e vai classificando essas áreas. Então, a própria máquina, ela aprende sem a necessidade de um usuário. Já no aprendizado semi-supervisionado, acontece a mistura desses dois, né? Há necessidade, às vezes, ou de uma parte do processo do usuário, enquanto a máquina ali está realizando o aprendizado. Deixa eu só... Agora eu vou no meu foco. Mário, como que eu tô de tempo? Oi, Nayara, tudo bem? Tá tranquilo, Nayara. Acho que você pode prosseguir, sim, que a gente, assim, infelizmente a gente não teve uma apresentação, né? Aí a gente acabou ganhando um pouquinho mais de tempo, mas tá tranquilo, pode prosseguir. Seu áudio também tá tranquilo. Que bom. Senão eu me empolgo aqui. Então tá bem. Então, eu vou falar um pouco. Essa aqui vai ser uma parte da minha dissertação, para vocês terem uma ideia da aplicação. Por exemplo, esse aqui foi um estudo que eu fiz para classificação de vegetação nativa do Cerrado, utilizando o Google Earth Engine e aprendizado de máquina. Então, a área de estudo, para quem não conhece, que às vezes está aí, esse aqui é o estado de Mato Grosso do Sul.
E dentro do estado, a gente tem o bioma do Cerrado. Então, esse que foi o meu alvo do meu estudo, né? A vegetação nativa do Cerrado. E ele representa 61% do estado. E dentro dessa área, há intensa produção de soja, de cana-de-açúcar, de milho, de eucalipto e também da pecuária. São as são atividades econômicas e fortes do nosso estado aqui. Então, sabendo e tendo a área delimitada de estudo, eu selecionei, então, qual que era o satélite que eu ia obter essas imagens. Então, foi o satélite Landsat 8, com o sensor OLE, que é o Operational Land Measure. Quais são as características, tanto do satélite e do sensor? Tem a alta acurácia posicional, o tempo de revisita é 16 dias. Então, a cada 16 dias, eu tenho uma nova imagem de um mesmo local. A resolução espacial é de 30 metros. Essa resolução, para vocês terem uma ideia, ela até é uma resolução razoável. Existem já satélites que apresentam resolução melhores, ou seja, se eu não me engano, acho que tem até de 10 metros, mas são imagens pagas, e também tem satélites com resoluções maiores, que aí, dependendo do estudo, compensa, às vezes não. Então, tudo tem que ser avaliado. Esse satélite apresenta as bandas multiespectrais, né, a RGB, a banda NIR e a SUR-1 e a SUR-2, que inclusive são as bandas que eu utilizei para o desenvolvimento desse estudo. E a imagem ela é ortorretificada. E todas essas imagens que fizeram a composição aqui dessa região, eu obtive ela dentro da plataforma do Google Earth Engine. Para quem não sabe, o Google Earth Engine é uma plataforma online desenvolvida pelo Google e ela tem ela tem um rápido e um alto processamento de imagens. Porque você não. E o bom dela, uma das vantagens, é que você não precisa de um computador ou de um computador com alto poder aí computacional e de processamento. Porque o que acontece? O Google Earth Engine, ele desenvolveu essa plataforma e ela possui diversos computadores que realizam, eu esqueci até o nome agora, mas eles realizam esse processamento, então, assim, não ocupa a sua placa de vídeo, o seu processamento do seu computador, e ao mesmo tempo você consegue processar imagens de extensas áreas, então aqui isso acaba sobrecarregando e sendo aí uma grande muralha, digamos assim, na parte do processamento, utilizando imagens de satélite. Que, por exemplo, imagina fazer um mapeamento, por exemplo, do continente africano, ou então do mundo inteiro. Então, essa plataforma, ela é inovadora, e ela trouxe aí um preenchimento de diversas lacunas da área de sensoramento remoto. E quais foram as classes utilizadas nesse estudo? As classes é a classe 1 e a classe 2. A classe 1, ela é de vegetação nativa, e a classe 2, ela é de agricultura, silvicultura, pastagem e água. E quais foram a delimitação das amostras? Ela foi feita na mão mesmo, desenho polígonos, em toda essa região aqui da área do bioma do Cerrado, em Mato Grosso do Sul. E, ao todo, foram 512 amostras, sendo destinado 340 para treinamento e 172 para validação. Isso significa que eu usei 170 por classe no treinamento e 86 por classe na validação. Todos vocês conhecem o processo de treinamento e validação? Você pode olhar aí nos comentários, Mário, fazer um favor, que eu não consigo ver. O pessoal conhece ou... Opa, Nayara, tudo bem? Vou olhar aqui para ti. É o Reinaldo Felipe, João, a galera aqui falou que sim. Tem a galera falando que sim. Mas se você quiser falar assim por alto, pode ser? Tudo faz. Durante
As amostras que a gente obtém, geralmente a gente usa uma parcela dela para treinamento e outra parcela para validação. Porque o que acontece? Mesmo que a gente consiga fazer um treinamento e gerar uma classificação dessa imagem, a gente não tem aí uma certeza de que realmente o que foi classificado é aquilo que realmente é. Então, a gente usa uma parcela para validação para fazer essa conferência. A gente utiliza ela como se fosse a nossa verdade. É só para fazer uma observação, no sensoramento remoto, validação quer dizer teste na área da computação. Há certos termos aí que são diferentes e às vezes pode causar algumas confusões com o pessoal da área da computação. Então, para a gente ter uma ideia do que foi processado, eu utilizei aí, foi utilizado 151.161 pixels aproximadamente para treinamento da vegetação nativa e 254.558 pixels para vegetação não nativa. E para validar, eu utilizei aí quase 82 mil pixels para vegetação nativa e quase 79 mil pixels para vegetação não nativa. E aqui a gente pode ver nessa imagem, nesse mapa, a localização dessas amostras, né? Em amarelo, as amostras de treinamento e de validação em laranja. Só é importante frisar que uma não sobrepõe a outra, para não induzir aí os resultados, né, e a processos de validação. E os cenários que eu utilizei para avaliar tudo isso foram 8 cenários e que utilizavam também os índices de vegetação. A gente tem o NDVI, que é o índice de vegetação, né, da diferença normalizada. A gente tem aqui o índice de vegetação de realce destacado, ou melhorada. É a quarentena, já está afetando o cérebro aqui. E o SAV, que é o índice de vegetação do solo ajustado. Tanto nos 3 índices, o que acontece? É feita uma operação entre bandas. Então, o NDVI, ele é o mais comum e largamente utilizado aí para estudos de vegetação, faz utilização da banda do NIR, do red, do vermelho, do EVI, aí utiliza também, além do NIR e do vermelho, a gente tem a banda do azul, e também variáveis de correção atmosféricas e de ruído de fundo na cobertura da vegetação. E o SAV, que é o de solo ajustado, né, ele apresenta aí coeficientes de redução de brilho do solo. Esqueci de colocar em português aqui. De brilho do solo. Porque há uma certa influência do solo, né, na cobertura da vegetação. Então, ele vem para fazer esse ajuste. Então, a partir disso, construiu os cenários. O primeiro cenário, ele é de todas as bandas daquela que eu falei, da banda 2 a 7 da Landsat. E aí o cenário 2, 3 e 4 são resultados só dessa operação, desses índices. E depois do 5 ao 8, avaliei se há uma melhora ou não utilizando essas bandas. Aqui não dá para aparecer muito bem, bom, pelo menos para mim está um pouquinho tampado, mas eu utilizei do algoritmo, é o algoritmo Randall Forest, que ele é um algoritmo árvore, que ele é uma predição, né? Que o que acontece? A classe selecionada, ela na verdade é a classe mais votada. Basicamente, assim, de um modo super geral é isso, mas ele é isso. Senão eu vou me alongar. Então, eu utilizei aí o número de árvores, 100 árvores, para fazer a decisão aí de cada cenário. E ele também tem o tamanho do nó. Eu precisei colocar esse parâmetro, porque às vezes a rede, no caso, seria como se fosse não seria essas decisões, digamos assim, ela estava sendo muito profundas, então eu precisei só limitar ela para eu conseguir terminar de fazer o processamento de alguns cenários. Isso daqui são, no caso, para fazer a validação e o teste, eu utilizei a parte estatística, que aí, no caso, é o índice kappa, que fala da proporção de concordância,
A acurácia geral, que é a probabilidade de uma amostra ser classificada corretamente, a acurácia do produtor e a acurácia do usuário. São bastante utilizadas essas duas acurácias na área do sensoriamento remoto, porque ele vai me dizer a acurácia do produtor, o quão bom uma área pode ser mapeada na Terra, e a acurácia do usuário, o quão bom o mapa representa aquilo que ele está informando do que ele realmente é no solo. E indiretamente, a gente vai estar avaliando aí erros de comissão e erros de omissão. Os erros de comissão, ele provém aí da acurácia do produtor, que aí ele informa quais a quantidade ou as classes, né, que foram erroneamente incluídas em outras classes, ó, isso aqui está errado, e que é a acurácia do usuário, que fala sobre indiretamente os erros de omissão, que são aquelas classes que elas foram esquecidas ou então omitidas. Aqui é os resultados. Então, esse primeiro resultado aqui é a matriz de confusão. Depois que processou tudo isso lá na plataforma do Google Earth Engine, aí a gente já obtém, primeiro a matriz de confusão do treinamento, e depois no QGIS, na realidade, que aí eu fiz essa matriz de confusão, que já é da validação. A validação eu já fiz fora da plataforma. Então, aqui a gente pode observar, do modo geral, que a classe da vegetação nativa, ela teve aí concordância de quase 99%, 100%, foram resultados bons, considero bons. Aí a confusão aí é menor que 3% para todos os cenários. E já na classe 2, que é de vegetação não nativa, a gente aí obtém concordâncias já de 95%. Se a gente reparar aqui nas classes que são os índices de vegetação, que são os mais utilizados para você estudar a vegetação realmente, ela já apresenta já os índices, a concordância um pouquinho menor em relação aí aos demais cenários que obtém através das bandas da Landsat, aí alcançando aí 95%, quase 96%. Enquanto a dos índices variou em 85% a quase 88%. E quando a gente já avalia já a acurácia do produtor, do usuário em capa, a gente pode observar algumas coisas, como na acurácia do produtor, para todos os cenários, os resultados foram parecidos com o da matriz de confusão, atingindo aí 99%. A gente tem aqui no índice, o cenário 3, ele é o EVI, ele apresentou aqui 99,54%, enquanto que a acurácia do produtor em relação à classe 2, ela já foi, em relação à classe 1, ela é um pouco menor, mas ainda assim os resultados são bons. E a acurácia do produtor, ela é bem parecida com a matriz de confusão. Sendo menores, aí a gente tem uma quantidade um pouco maior de erros em relação aos demais cenários, quando a gente está observando aí os índices de vegetação. Aqui na acurácia do usuário, a gente já observa o quão bom, né, aquilo que foi mapeado, ele realmente está representando no solo. Então, a gente está observando aqui na classe 1 para todos os cenários. Então, a gente tem aí 95%, 96% aproximadamente. Aqui, em relação aos índices de vegetação, quase 88%, digamos assim, né, 87%. Aqui atingindo 89,34%. Sendo que o maior valor foi obtido aqui é do SAV, do índice de solo ajustado, utilizando as bandas da Landsat. Ele atingiu 95,59%. E observando aqui pela classe 2, o que atingiu o maior número foi o do cenário do EVI, 99,44%. E, de uma forma geral, eles apresentaram até baixos erros de concordância, baixos erros de omissão e de comissão, de uma forma geral. E o índice capa, que aí é a proporção de concordância, a gente pode observar para todos os cenários, né, atingindo na classe 1, 0,91, em todos os cenários que apresentaram as bandas da Landsat. E já quando a gente observa aqui só o dos índices de vegetação,
já cai já para 0,74 até 0,78. Ou seja, há uma redução. E ainda assim, de acordo com o índice kappa, é considerado amostras quase perfeitas. Só que do 0,74 ao 0,78 são boas, né, moderado. Aqui na classe 2 do índice kappa, a gente já pode observar que eles atingiram valores acima de 0,95, ou seja, acima de 95%, né, sendo o maior índice kappa por classe é o do EVI. Mas quando a gente já analisa de uma forma geral, a gente observa aqui que todos eles foram bem parecidos, com exceção aqui dos índices de vegetação, que também apresentaram uma acurácia geral reduzida, em torno aí de 92, quase 93%, de 92 a 93. E o índice kappa também foram bem parecidos os valores, de uma forma reduzida, também ficaram em relação ao índice, aos índices de vegetação, sendo aí o maior e o melhor valor em relação a esses cenários estudados é só o que utilizava as bandas da Landsat 2 a 7, que atingiram aí uma acurácia de 97,077 e o índice kappa aí de 0,94. Espera só um pouquinho. Seria basicamente isso daqui que a gente está vendo lá, esses cenários. Deixa eu só voltar um pouquinho que eu já venho. E aquelas diferenças que aconteceram no EVI, no NDVI, no SAB, eu quis dar uma olhadinha um pouco melhor para ver o que estava acontecendo, porque são índices largamente utilizados, né, e estavam apresentando, assim, apesar de um valor até considerável, mas ainda assim ele estava apresentando menos concordância e menos acurácia do que só das bandas, que eu só estava colocando vários espectros vários espectros, né, que existem na faixa, na onda oh meu Deus, vários espectros eletromagnéticos. Nossa, agora eu confundi legal. Mas aí o que estava acontecendo? E quando eu só estava utilizando os índices de vegetação, que é justamente para avaliar a vegetação, já estava dando um pouco menor. Então a gente pode observar, por exemplo, aqui que eu estou avaliando uma vegetação nativa. Ela apresenta assim numa imagem Landsat, na 8OLE, assim que a gente enxerga ela numa imagem do Google, e assim que a gente vê ela nos índices de vegetação. A gente pode observar que a vegetação, o EVI, o índice do SAV, o verde, a tonalidade verde, que é o que expressa a vegetação, digamos assim, ela é mais acentuada que no NDVI. Olha, por exemplo, esse aqui são áreas de pastagem, aqui, ó, a diferença delas. Então, então foi observado que quando você faz um destaque só para essas faixas, pode haver aí ou uma indução ou gerar uma confusão maior para o algoritmo na hora dele fazer a tomada de decisão. Por exemplo, aqui nessa de água, nesse curso d'água. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre eutrofização de um curso d'água, mas é quando você tem aí a presença de vegetação no curso. E, ele fica mais ou menos assim, quando você olha mesmo ele fica com aspecto bem esverdeado em cima e a vegetação aquática, ela cresce. Isso gera um problema para a comunidade aquática. Mas o que acontece? Quando a gente aplica o índice de EVI, pode notar que quando você tem cursos eutrofizados, ele acentua essa vegetação. Então, uma água, ele classificou aqui como se fosse uma vegetação. E já no NDVI e no SAB, você viu que ele ficou com tonalidade diferente, ou seja, algo diferente de vegetação. Então, é uma água aqui. E já no EVI foi diferente. Então, às vezes, fazer essas operações de bandas, dependendo do que você está analisando, pode aí ser um problema ou piorar a sua classificação de imagem. Então, você tem que estar
você tem que estar atento ao que você está analisando ou avaliando aí dentro do seu contexto. Por exemplo, aqui, essa faixa de agricultura, ó, como que ela é vista na imagem Landsat, aqui na imagem do Google, mas quando a gente já observa ela no EVI, ela já tem um destaque parecido com um destaque aqui de uma vegetação nativa. Então, esses problemas que acabam confundindo, acabam gerando confusões aí no algoritmo. Aí já no NDVI, ela já é menos assim, ressaltada, e já no SAV já ocorre um pouco desse destaque dessa vegetação. E a gente pode observar aqui também nesse gráfico essas mudanças. A gente pode observar, aqui são os valores do NDVI, do EVI e do SAV para cada um desses elementos. Então, aqui a gente pode ver no NDVI, né, a água, ela apresenta um índice de vegetação negativo, mas aqui ela já apresentou um índice positivo no EVI, e até maior aqui que o da agricultura, por exemplo, que tem uma certa densidade de vegetação maior que uma área de pastagem, apresentou aqui, que é essa parte aqui, apresentou bem mais ressaltado, ó, bem mais forte. O valor, o número do índice dela é bem mais elevado. E a gente pode observar aqui que há algumas mudanças em relação também à vegetação e à silvicultura. A silvicultura, aqui avaliada, foi a de plantação de eucalipto, que também existe de pinos. E de eucalipto a gente pode observar aqui que no NDVI ela é maior que a da vegetação nativa. E já no EVI, a vegetação nativa ela é maior que do eucalipto, né, da silvicultura. E também aqui do eucalipto da silvicultura, ela é maior, o valor do SAV é maior que o da vegetação nativa. Aqui foram as classificações obtidas por cada cenário. Tá em inglês porque os meus slides e a minha dissertação ela foi em inglês, mas se alguém tiver alguma dúvida, o que acontece esse destaque aqui? O cenário 1, não sei se vocês lembram, eles são só das bandas da Landsat, e aí o cenário 2, 3 e 4, eles que são dos índices de vegetação. E os demais cenários são as suas combinações com as bandas da Landsat. O que acontece? A gente pode observar aqui a classificação da imagem, a gente vê aqui uma pouca quantidade de vegetação, e aqui a área já apresenta uma quantidade maior de vegetação, indicando vegetação, do que não é vegetação, que é o amarelo. E aqui a gente vê aqui, ó, o NDVI, aqui o EVI e aqui o SAV. E já nos outros, com a combinação com as imagens Landsat, ou seja, eu insiro mais bandas, eu insiro mais informações de outras faixas do espectro, ele já consegue como se ele fizesse aí não seria uma harmonização, mas um equilíbrio aí das informações. E aí, quando você observa, não sei se dá para enxergar aí, aqui há, sim, uma certa quantidade de vegetação, que nem aqui está informando, só que, na realidade, o que aqui está mostrando são áreas de pastagem, ou seja, área não vegetação nativa, e que aqui nos índices de vegetação acusou como sendo vegetação nativa. Então, isso que foi alguns dos pontos que representam aqueles valores e aquelas confusões que a gente viu lá nas tabelas. Como a gente observou lá, o melhor cenário foi utilizando só as bandas da Landsat. Então, a classificação indicando só a vegetação é esse mapa que a gente está vendo aqui, e esse mapeamento que foi feito, essa classificação, ela informou que de vegetação nativa, ou seja, do cerrado, através dessa metodologia, né, tem aí 5.793.122 hectares, enquanto que a área de não vegetação nativa é de 15.847.258 hectares, um total aí de quase 22 milhões de hectares. Ou seja, ficou aí, os resultados foram parecidos com o que foi informado, e isso daqui são só
a avaliação do primeiro semestre de 2019, aqui do bioma do Cerrado. Ou seja, desse total de quase 22 milhões de hectares, a gente tem aí 26,8% de vegetação nativa. Opa, pera. É isso mesmo. Então, a gente concluiu que nem sempre a utilização dos índices de vegetação ela é uma vantagem no processo de classificação de vegetação nativa. O índice de IVI ele pode induzir aí certas identificações de classe, por exemplo, a de água, que ele induziu como uma vegetação nativa. Ele tem uma sensibilidade para cursos d'água eutróficos e também a gente identificou a quantidade do mapeamento realizado nesse processo no Google Earth Engine de 26,8% da vegetação do Cerrado aqui em Mato Grosso do Sul, no período do primeiro semestre de 2019. Então, com isso, a gente vê aí um exemplo de uma aplicação, numa plataforma aí que a gente pode aplicar Machine Learning, Deep Learning ainda não, mas tem um processo que é fora dele, utilizando o Google Colab, que aí já está acontecendo aí alguns testes com o Deep Learning, utilizando as próprias ferramentas do Google Earth Engine. Então, com isso, eu aproveito aí para encerrar com essa frase, aproveitando aí a apresentação sobre vegetação nativa, que é a natureza é o único livro que oferece um conteúdo valioso em todas as suas folhas, que é de Johann Goethe. Aí, obrigada, pessoal. Se alguém tiver dúvidas, deixa eu só tirar esse... Opa, Nayara. Espera aí que o mouse travou aqui. Aí. Estão abertas as perguntas? Opa, Nayara, meus parabéns pela sua apresentação. Obrigada. A partir de agora a gente vai abrir um momento para as perguntas, aí vocês podem estar mandando as perguntas no chat, ou vocês podem estar abrindo o microfone e falar mesmo que a Nayara aí vai responder tudo que vocês perguntaram. Tá bem. Parou de compartilhar minha tela? Eu não sei. Alguém avisa? Parou sim, agora a gente tá vendo você. Ótimo. Vocês já podem fazer a pergunta. Eu acho que o Lucas tinha uma pergunta. Pode perguntar, Lucas. É isso mesmo. Boa noite, Mário. Boa noite, Nayara. Muito obrigado pela apresentação. O tema é muito relevante e gostei bastante de tudo que você explicou. Tenho uma pergunta aqui. Então, o Cerrado ele costuma ter várias queimadas, né? Durante o ano e tudo mais. Você acha que isso daí pode afetar o algoritmo? Pode. Na parte do sensoriamento remoto, o que a gente faz para poder identificar se houve ou não queimadas ou desmatamentos, seja o que for, a redução da vegetação nativa? É fazer uma análise temporal, ou seja, você não pega a imagem de um único dia, mas você pega ela de um período de tempo, para daí você conseguir identificar se realmente houve ou não queimada. Esse processo de queimada, para você ter uma ideia, ele atrapalha até mesmo na captura do satélite. Fica uma fumaça, parecendo uma nuvem em cima. Até para a gente é difícil. Aí existem aí máscaras que a gente pode estar fazendo para estar conseguindo aproveitar essa imagem, ou então esperar uma nova imagem, se ela é muito recente, ou então pegar de um outro dia, como são a cada 16 dias. Aí você tem aí uma oportunidade de ter uma certa quantidade de imagens até, assim, eu considero boas, né? Mas porque tem satélites que demoram mais, por exemplo, para você ter uma nova imagem. Nossa, muito interessante. E vocês pretendem usar outras métricas, algumas para ajudar na classificação? Você fala tipo recall? Indicadores, isso. Sim. É que na área do sensoriamento remoto, a gente tem o costume de utilizar realmente a acurácia e índice kappa, essas acurácias. Mas, por exemplo, numa outra parte da dissertação que eu fiz, que eu utilizei, no caso, já imagens de drone, eu precisei utilizar, porque daí houve uma disparidade, os valores, por exemplo,
da acurácia foram valores, assim, atingindo aí quase 90%, basicamente, e o índice capa muito baixo. Aí, nesse caso, aí eu utilizei outras métricas para ver realmente qual que era a tendência aí desse resultado, se era realmente, então, ser assim, um resultado aí uns 80 e poucos %, ou então se era um resultado igual do índice capa estava falando aí de 0,60, 0,70. Aí, nesses casos, sim. Mas, assim, o que é comum na área do sensoriamento remoto são esses. Mas eu sei que tem o Precision, o Recall, eu esqueci algumas outras, que da área da computação mesmo, que são utilizados são um pouquinho diferentes, mas, assim, que analisam mais a questão do falso positivo, do verdadeiro positivo. Mas, assim, é questão, acho que só de área e de área e costume, que o pessoal do assessoramento remoto utiliza mais esse daí. Mas quando a gente já tem, por exemplo, artigos ou trabalhos que aí tem o envolvimento das demais áreas, aí a gente utiliza aí outras métricas. Existem trabalhos que utilizam, assim, são inúmeras métricas, mas é muita mesmo, para poder avaliar qual o melhor pode dizer um resultado de um certo estudo, ou então ver realmente a tendência ou o comportamento aí desse processo de teste ou de validação. Mas, assim, é só questão acho que de área mesmo. Não sei se isso se respondeu, mas poderia sim, eu poderia ter feito isso nesse trabalho, eu só fiz na outra parte. Não, acho que respondeu sim. Uma outra coisa que eu fiquei curioso, assim, para saber é se você pretende fazer a validação desse treinamento aí com dados de outros estados ou de até outros países. Acho que isso contribuiria para o seu trabalho? Entendi. Isso até é um questionamento que teve, que já teve. A questão fica um pouco complicada, porque o que acontece? As características do cerrado seria só na parte do cerrado mesmo, então eu não conseguiria comparar com uma outra área, por exemplo, da Mata Atlântica, ou então de algum lugar, não sei, que apresenta outras características muito diferentes. E ainda assim, dentro do cerrado, tem a interferência do tipo de solo. Por exemplo, o tipo de solo daqui é bem diferente do tipo de solo lá em Minas Gerais. Então, assim, é um pouco complicado, mas a gente tenta dar, sim, para fazer essa validação com outras áreas, mas desde que apresenta aí um comportamento ou uma característica parecida, porque senão aí também acaba invalidando a classificação. É verdade, eu estava pensando nisso daí mesmo. Eu vi que tinha alguns erros. Vocês chegaram a dar uma olhada no que estava causando isso no algoritmo de vocês? Se isso era ruído, o que está fazendo ele errar? Ah, tá. Na parte do... Então, dentro da plataforma do Google Earth Engine, na parte da edição de código, na parte do algoritmo do Random Forest, eu não consigo abrir muito ele, porque ele já vem um pacote. E não só eu não consigo abrir muito, porque a plataforma é um pouco limitada, assim como eu mesma não tenho tanto conhecimento, assim, da parte da computação, né? Assim, eu sou apaixonada pela área e estou me aventurando e gostando, mas eu ainda não tenho, assim, eu acredito, assim, um entendimento tão profundo, mas alguns também tentaram e não conseguiram identificar dentro da plataforma, né? Aí, como é difícil de transferir ela para uma outra plataforma para poder estar avaliando isso, então eu não consegui avaliar quais poderiam. Mas esses erros, pelo menos o que a gente entende e acontece muito da área da classificação da imagens para o sensoriamento remoto, é basicamente isso. Aí o que eu pude investigar, principalmente em relação aos índices de vegetação, eu encontrei bastante assim, o realce da vegetação acaba atrapalhando muito a parte do algoritmo.
porque a gente praticamente gera uma nova banda e ele vai classificar. Esse foi esses erros que eu consegui identificar. Agora, os ruídos de entrada é realmente a imagem do satélite e as bandas. Pode acontecer de ter, sim, ruídos, mas eu não consegui entrar, né? Ah, perfeito. Muito obrigado, hein? Gostei muito do trabalho. Ah, que bom. Obrigado, Lucas. Pessoal, mais alguém tem alguma pergunta? Olha aqui o chat. Oi, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite, Mário, Nayara, Lucas, demais participantes. Parabéns pelo trabalho, primeiramente. Fiquei com um pouquinho de dúvida, você falou um pouco sobre utilizar técnicas de aprendizado não supervisionado. Você chegou a usar PCA, TSNE ou o LDA, alguma dessas técnicas? Assim, não. Tem até o de clustering, dá para fazer no Google Earth Engine, mas é um pouco complicado. Mas na parte do não supervisionado, é que na plataforma que eu utilizei, ela é bem não seria fechada, né? Mas assim, é meio complicado de você conseguir mexer nela. Não sei se um dia você quiser aventurar no Google Earth Engine, é interessante. Agora, depois que ele foi para o Google, dá para fazer essa importação dele do Google Colab, eu não tentei. Mas eu já fiz testes, mas não com esses que você indicou. Mas dá para fazer com as imagens de satélite, dá sim. Eu já tentei, mas num outro programa, que é um que o professor, não sei se você conhece o professor Pistori, ele desenvolveu com o laboratório dele. Então lá eu consegui. Acho que é o Pinovisão. Agora já na plataforma, não. Entendi. Quando você realizou esses testes de clustering, você notou se a maneira como ele organizava os dados era de acordo com a maneira como vocês realizaram a classificação ou não? Sim, algumas sim, só que havia confusão, por exemplo, de algumas áreas, por exemplo, algumas áreas que apresentavam confusão de solo exposto, na hora de fazer o clustering, ele confundia um pouco com certas construções que haviam lá na imagem, e também alguns tipos, assim, sombra atrapalhava, o que mais que eu senti? É que dependia do parâmetro que eu utilizava para estar realizando o clustering. Mas assim, havia sim boas delimitações, só que algumas áreas havia havia esses erros que ele fazia, esses erros do agrupamento que ele fazia na hora de fazer a seleção. Então, assim, mesmo foi bom, só que, assim, para mim, para eu conseguir desenvolver o estudo, por exemplo, mudar ao invés desse, já não ia valer tanto a pena. Entendi. E eu vi que eu acho que você fez até aquele mapa utilizando o QGIS, né? Pelo que notar, né? A validação, isso. E no caso você pensou em compartilhar através do GeoService, ou um Shapefile, alguma coisa assim, os seus resultados ou não? Bom, é que esse daí eu estou em processo para publicar, que eu defendi agora, final de fevereiro. Então, a gente primeiro vai fazer a publicação desses resultados, para daí poder estar divulgando ele para o pessoal aí. Entendi. Não sei se você conhece, mas tem um GeoServe que é disponibilizado pelo IBGE, que eles têm alguns shapefiles de algumas áreas de vegetação nativa e de forma geral, no caso de todo o Brasil. Você chegou a comparar os seus resultados com os dele? Assim, com esse não, mas eu já cheguei a comparar, não foi desse do estado todo, mas eu comparei uma parte do estado que eu fiz anteriormente, foi um outro estudo, com o do Map Biomas. Não sei se você conhece o Map Biomas, ele é um projeto que até o QGIS agora está importando essas informações, que ele utiliza a plataforma do Google Earth Engine e ele consegue avaliar a vegetação nativa e até de uma forma ainda mais específica.
conseguindo aí caracterizar ela, não de uma forma geral, assim, só simplesmente cerrado, digamos assim. Ele consegue fazer, assim, um campo mais aberto, que são os tipos de cerrado que existem, ou ele mais fechado, do tipo floresta. Entendi. Então, parabéns pelo trabalho, espero aí que você consiga compartilhar os resultados conosco, até que seria muito interessante para a comunidade, inclusive que tem acesso mais ao GeoServe, a visualizações georreferenciáveis, ter acesso à sua pesquisa, que às vezes a gente pode comparar e gerar mapas online, isso é bem interessante. Isso aí, sim. E até foi uma das lacunas que eu apresentei durante a defesa do mestrado, que é a falta de mapeamentos cada vez mais recentes da área do Cerrado, né? O último divulgado que foi por esse projeto do Mapa Biomas, foi divulgado agora final de 2019, início de 2020, e é da data de 2018 ainda, que é a versão mais recente. Então, assim, é uma lacuna que realmente existe e que a gente precisa aí estar preenchendo. Então tá bom, muito obrigado e boa sorte com o trabalho. Obrigada. Valeu pela pergunta, Reinaldão. Então, pessoal, mais alguém teria alguma dúvida referente ao trabalho de pesquisa da Nayara? Só te cortar um pouquinho, rapidão. Eu lembrei agora, eu fiz clustering no Google Earth Engine, utilizando, na verdade, uma imagem da Cibers, a WFI, que ela é uma imagem que uma única consegue pegar praticamente o estado todo, digamos assim. E é difícil você conseguir, que nem a sua pergunta, agora eu lembrei dela, é difícil conseguir avaliar realmente o que é verdade e o que não é verdade. Aparentemente, ela foi um bom cluster, um bom agrupamento que foi realizado lá, só que para você conseguir validar esse resultado, que aí eu comecei a ter um pouco de dificuldade, porque ele começou a ter um pouco, digamos assim, problemas no Google Earth Engine, estava caindo o servidor, não, ele estava dando tempo de computação excedido. Ele processava e nunca terminava esse processamento, né, o carregamento do processamento. Então, foi até uma apresentação que teve, se eu não me engano, acho que eram os desenvolvedores, mas as pessoas que fazem parte do Google Earth Engine, que eles estavam tentando implementar aí de uma forma melhor e mais otimizada o clustering lá, porque realmente estava tendo esses problemas. Obrigado. Eu tenho uma dúvida aqui. Se eu quiser ter acesso a esses dados de satélite, eu preciso fazer parte de alguma rede de pesquisa ou é aberto ao público em geral? Não, é aberto. Você só tem que se inscrever. Por exemplo, da Landsat, você se inscreve lá no site da USGS, se eu não me engano, que é lá do Serviço Geológico lá dos Estados Unidos. Você cria uma conta sua e a partir da sua conta você consegue, você seleciona a área que você quer, né, obter essas imagens e o período e você consegue baixar. Assim como o da Cibers também, que é o daqui, e você consegue você se cadastra lá no site e você escolhe as imagens e a região e o período e ele depois vem o retorno no seu e-mail, depois você pode estar baixando elas. Tem também do site da Sentinel, da Copernicus. Pela plataforma do Google Earth Engine, você tem acesso a diversos satélites, a diversas imagens, né, de diferentes satélites também. Isso eu acho muito bom. A parte do repositório deles de imagens, são 40 anos que tem de informação.